Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sétimo ano, essa semana eu optei por fazer um vídeo para explicar um pouquinho o que é razão, na vez de fazer a live, tá? Vocês estão tendo aulas pelo aplicativo e no aplicativo ele está trabalhando com vocês a razão. Ele já fez várias atividades, já explicou, mas, né, eu vou explicar da minha maneira, do jeito que eu acho que é interessante vocês entenderem. Então, a gente fala em razão. Quando a gente fala em razão, a gente tem algumas definições para razão. Se vocês procurarem no dicionário, ele vai estar escrito lá. Razão, capacidade para resolver alguma coisa através do raciocínio, aptidão para raciocinar, para compreender, para julgar, a inteligência de modo, raciocínio, que mais que ele fala? Através do qual se consegue induzir ou deduzir alguma coisa. Bom senso, né? Forma sensata, equilibrada de decidir e julgar. Razoabilidade, prudência, forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se pauta na razão e no equilíbrio de acordo com os padrões e a moral. Eu não faria isso por uma razão. Então, for procurar, né? Você vai achar várias explicações dentro do dicionário para razão. Mais uma aqui, ó. Juízo, ação de julgar, faculdade intelectual de julgar, entender, avaliar, comparar e tirar conclusões, julgamento, apreciação acerca de algo, alguém, opinião. Ah, o fulano tem razão, o fulano perdeu a razão, o fulano perdeu o juízo. Então, tudo isso são palavras que a gente tem dentro da nossa língua portuguesa. Ó, loucura, qualidade louco, desprovido de razão, distúrbio mental grave, que impede alguém de viver em sociedade, definido pela incapacidade mental de agir, de sentir ou de pensar como suposto. Então, o fulano perdeu a razão, ele não tem mais razão, então ele não pode viver em sociedade. Mas a gente tem a definição da razão na matemática, né? O que significa razão na matemática? Que é o que interessa pra gente. A razão dentro do português, dentro do dicionário, as definições, nós já sabemos. Agora a gente vai trabalhar dentro da matemática. Então, olha, a palavra razão vem da palavra ratio, que significa divisão, tá? Ratear alguma coisa é dividir aquilo. Eu vou ratear essa quantidade de balas entre os meus alunos, então eu vou dividir essa quantidade de bala entre os alunos. Então a palavra razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. Uma razão é uma divisão entre dois números e é utilizada quando queremos comparar unidades entre si. Então, quando a gente usa razão, quando eu quero trabalhar com comparação, tá? Então, preciso trabalhar com comparação entre duas grandezas, entre duas coisas, eu vou trabalhar, então, com a minha razão, certo? Bom, eu posso escrever na forma de fração, né? Mas esse tração da fração significa também divisão. Então, uma razão que eu escrevo 5 para 6, eu posso também escrever 5 dividido por 6. A razão entre dois números é dada pela divisão obedecendo a ordem na qual eles foram dados. Isso daqui é importantíssimo. Às vezes a gente esquece esse detalhe e acaba errando a atividade. Tal razão pode ser representada na forma fracionária, pode ser representada também na decimal e na percentual. Vocês estão vendo isso quando vocês estão assistindo as aulas do aplicativo. Tanto ele apresenta na forma de fração, como ele faz a divisão na forma decimal, ou também ele multiplica por 100 e dá a porcentagem, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A razão entre os números 3 e 4, 5 e 7. Devemos ficar bastante atentos à ordem na qual os números são dados. O primeiro número que vai aparecer ali no caso do 3, no caso da letra A é o 3, sempre é o numerador. E o segundo número, na letra A é o 4, será o denominador. Então, como que vai ficar? Na A, 3 quartos. E na B, 5 sétimos. Na razão, a gente lê 3 para 4 e 5 para 7, tá?
Um exemplo de razão. Maria e João dividiram uma pizza entre si. A Maria ficou com 4 fatias da pizza e João ficou com 5. Qual a razão entre o número de fatias da Maria e o número de fatias de João? Gente, primeiro ele está falando da Maria, que é 4 fatias, e depois de João, que é 5. Então, como que eu vou escrever? 4 para 5, tá? Poderia ali, ele escreveu numa divisão, mas eu poderia também escrever numa fração, 4/5, 4 para 5, tá? A razão, ela pode ser escrita na forma de fração, mas não é uma fração comum. Se eu olho lá, observo, né? Eu tenho lá 3/4, 5/7, mas eu não estou fazendo a comparação entre grandezas, então é uma fração comum. Agora, se eu estou comparando, que nem no caso lá da Maria, que tinha 4 pizzas, 4 fatias de pizzas, o João 5, eu estou comparando coisas, aí eu tenho uma razão, tá? Então, a razão pode ser escrita na forma de fração, mas não é uma fração comum. É uma fração onde se faz a comparação entre duas grandezas. Portanto, podemos dizer que toda razão é uma fração. Nem toda fração é uma razão, tá? Eu posso ter uma fração simplesmente porque ela apareceu lá, mas não está comparando nada. Se não tiver comparação com nada, então eu não tenho a fração. Hoje nós vamos tratar das razões especiais. Algumas razões recebem o nome especial em virtude de sua ampla utilização em algumas áreas de conhecimento. Quais são essas razões especiais? Escalas, renda per capita, velocidade média, densidade. Densidade ela pode ser demográfica ou de material, entre outras, tá? O que acontece aqui? Quando nós falamos razões especiais, nós estamos falando em situações onde eu estou encaixando isso no dia a dia. Então, eu estou falando de razões aonde eu vou fazer uma divisão, comparação entre duas grandezas, dentro daquilo que nós trabalhamos no nosso dia a dia, certo? A escala, hoje a gente vai falar da escala porque é ela que está nas atividades que eu enviei para vocês. A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. Hoje em dia a gente tem o GPS, então você coloca lá, eu quero chegar em tal cidade, tal endereço, e rapidamente você consegue chegar nesse endereço, né? Só que o que acontece algum tempo atrás? Até um tempo atrás, a gente não tinha o GPS. A gente tinha mapas. Então, as pessoas iam viajar e levava aqueles mapas enormes, comprido, grande, que ele ia trabalhar com vocês. Que ele ia trabalhar aonde, né, você ia chegar. Então, você tinha que fazer a leitura daquele mapa. Então, o que isso significa para nós? Significa que eu tenho que saber ler, fazer a leitura daquele mapa. Se eu não souber ler aquele mapa, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Então, as escalas, eles surgiram justamente para isso. Você não podia ter um mapa real, do tamanho real, do mesmo tamanho entre duas cidades. Mas você tinha um mapa pequeno e ali naquele mapa escrito uma escala, né? E aquela escala, o que significa? Que é a representação da proporção entre a área real, a distância e a representação dela, tá? Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. É o que nós falamos, eu tenho um mapa, ele é pequenininho, eu vou medir lá na minha régua entre duas cidades, eu vou achar em centímetros, só que na vida real eu consigo fazer o cálculo usando a escala para saber quantos centímetros ou quantos quilômetros é na vida real.
Por exemplo, se uma escala de um determinado mapa é de 1 para 500, significa que cada centímetro no mapa representa 500 centímetros do espaço real. Consequentemente, uma proporção é de 1 para 500. Então, eu vejo, por exemplo, aqui, ó, 1 para 500. Então, eu vou ler lá, 1 para 500. A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 500 centímetros na vida real, tá? Então, eu tenho 2 centímetros, então eu tenho 1000 centímetros na vida real. Eu tenho 3 centímetros, então eu tenho 1500 centímetros na vida real, certo? Então, eu peguei um exemplo para vocês aqui, ó, escala numérica. Exposta no mapa em forma fracionária, sendo que o numerador representa a medida do mapa e o denominador a medida da superfície real. Então, aqui eu peguei o mapa de Portugal. Olha o que ele fala aqui, ó, na escala dele aqui, ó. 1 para 12 milhões. Então, 1 centímetro no mapa tem 12 milhões de centímetro na vida real. Ó, numerador representa a medida no mapa e o denominador a medida da superfície real. Então, eu vou pegar, né, Portugal aqui, se eu medir ele, a distância dele inteiro aqui na vertical, então eu tenho a distância daqui até aqui, quantos centímetros vai dar? Deu 5 centímetros. 5 centímetros dá mais, né? Acho que dá uns 15 centímetros. Eu vou multiplicar por 12 milhões. Mas é 12 milhões de centímetros. É só fazer a transformação para quilômetro e eu acho aproximadamente quando tem em quilômetro na vida real, certo? Então, só para a gente lembrar, quando eu trabalho em escala, eu estou trabalhando a escala dentro do mapa, né? Ou de outras situações também. É comum a gente trabalhar dentro do mapa, mas pode ter outras situações. E sempre que eu vou ter a escala, eu vou ter esse númerozinho aqui, ó. A gente chama isso aqui de escala numérica. Esse primeiro é em centímetro, esse daqui também. Esse primeiro significa no mapa, esse daqui significa no real. Então, para Portugal, eu tenho 1 centímetro no desenho, equivale a 12 milhões de centímetros na vida real, tá? Bom, vamos para uma atividade agora que tem, né, aqui no caderno. Isso daqui eu peguei do caderno do aluno, certo? Então, ele fala assim para vocês, olha. O mapa a seguir foi feito na escala de 1 para 30 milhões. Lê-se 1 para 30 milhões. Essa anotação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real. Ou seja, cada unidade no desenho é, na realidade, 30 milhões de vezes maior. Utilizando uma régua e a escala fornecida, determine. Então, o que ele pede para vocês determinar aqui? A distância real entre Brasília e o Rio de Janeiro. Então, essa atividade aqui, ela vinha no caderninho do aluno, aquele caderno que a gente recebia antigamente, né? E agora não tá vindo mais. Então, eu peguei essa atividade pra gente fazer. Bom, vamos analisar então. O que ele fala? Olha o mapa que ele fala aqui pra nós, ó. 1 para 30 milhões. Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 30 milhões de centímetro na vida real, certo? Mas eu não consigo calcular 30 milhões. Mas eu posso simplesmente, depois que fazer o cálculo, fazer a transformação. E isso vai ajudar para a gente ter uma ideia em quilômetros, tá bom? Bom, primeira coisa, ele pede Brasília e Rio de Janeiro. Então, na atividade, quando a gente mede Brasília até o Rio de Janeiro, a gente encontra 4 centímetros, tá? Então, entre Brasília e Rio de Janeiro, 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou anotar aqui para vocês. A distância entre Brasília e Rio
é de 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 4 por 30 milhões. 4 vezes 30 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Bom, vou usar minha ajuda aqui da calculadora, tá? 30 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 4. Olha, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar 120 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 milhões de centímetros, tá? Ah, mas professora, 120 milhões de centímetros é muita coisa. Eu não tô entendendo como que vai ser, como que vai funcionar. Então, eu peguei uma escalinha aqui, ó, pra gente transformar isso daqui em metros, em quilômetros, desculpa, em quilômetros, pra gente ter uma ideia, tá? Bom, como que eu faço essa transformação aqui para eu chegar em quilômetros? Eu vou pegar o último zero aqui, ó, esse último zero aqui, ó, e vou colocar lá nos centímetros, tá? Então, a cada um, vou usar de trás para frente, eu vou escrever aqui, ó. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Vou pôr mais um aqui, né? E o 12 aqui. Bom, então, olha, aqui eu tenho a casinha aqui já dos quilômetros. Então, a minha vírgula, o meu pontinho, né, minha vírgula, vamos dizer assim, ele vai ficar aqui, ó. Então, quanto que ele ficou aqui, ó? 1.200 quilômetros. Então, eu fiz a transformação de centímetros para quilômetros. Coloquei todos os zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, mais o 12 aqui na frente, e coloquei minha vírgula. Isso daqui eu abandono, isso daqui já não me interessa mais. Então, eu vou ter uma distância de aproximadamente 1.200 quilômetros entre as duas cidades, tá? Bom, aí a gente vai ver a resposta aqui, ó. A distância entre Brasília e Rio de Janeiro no mapa é de aproximadamente 4 centímetros. Como cada centímetro no desenho corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade, então 4 centímetros corresponderão a 120 milhões de centímetros. Convertendo para quilômetros, obtemos o resultado de 1.200 quilômetros, que é muito próximo ao valor real, 1.148, tá? Então, eu já consigo, mas não é o valor exato, mas eu consigo ter uma ideia de quantos quilômetros são, bem próximo, tá? Bom, o próximo, ele fala para nós da distância entre Florianópolis e Brasília. Então, observando aqui, pegando a atividade e fazendo o cálculo, a gente soma aqui, consegue medir aqui, né? Aproximadamente 5,5. Então, a distância de Florianópolis a Brasília é aproximadamente 5,5 centímetros. O que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar isso daqui, 5,5, eu vou multiplicar por 30 milhões. Que a gente vai usar a nossa companheira aqui, calculadora de novo, né? Então, vamos lá, ó. 5,5 vezes 30 milhões. Olha quanto que ele vai dar, ó. 1, 2, 3 mil. 1, 2, 3, 165 milhões de centímetros. Né? 165 milhões de centímetros.
Imagina você pensar em centímetros, quantos são? É muito. Então, eu vou transformar em quilômetro. Vou fazer a mesma coisa, olha. Vou colocar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E depois o 165. 165. Coloquei minha vírgula, né? Então, vai ser de aproximadamente 1.650 quilômetros. Aproximadamente 1.600. Vou colocar aqui embaixo. Aproximadamente 1.650 quilômetros, tá? Vamos lá ver a resposta? A distância entre Florianópolis e Brasília no mapa é de aproximadamente 5,5 centímetros. Como cada centímetro no desenho corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade, então 5,5 corresponde a 165 milhões de centímetros. Convertendo para quilômetros, obtemos o resultado de 1.650 quilômetros, que é muito próximo ao valor real, 1.673 quilômetros. Então, a gente já consegue ter uma ideia no valor bem próximo disso daí. Então, isso daí você vai usar esse vídeo agora, essa explicação, para vocês resolverem as atividades aqui que eu pedi para vocês. Eu pedi a atividade 26, a atividade 1 da página 26 e a atividade 2 da página 27, que vai trabalhar com escala. Então, na escala aí da primeira atividade, você tem uma escala de 1 para 25 milhões, né? A cada 1 centímetro na vida real, você tem 25 milhões de centímetros no real, tá? E depois tem o mapa da cidade, aqui é o mapa do Brasil, né? O mapa da cidade de São Paulo, e ele tá pedindo para vocês observar, tirar as informações que tem aí e responder qual a razão da escala utilizada, tá bom? Ele tá aí, ele tá dado aí para vocês em quilômetros. Para vocês acharem a escala, vocês vão ter que transformar em centímetro. Transforma então 40 quilômetros em centímetro e você descobre a escala utilizada, tá? E a atividade 2, ele vai falar da fração como operador multiplicativo. Então, ele vai dar uns valores para vocês, basta vocês fazerem essas atividades aí que tá marcado, né? Multiplicando, por exemplo, na primeira, você vai multiplicar 230 vezes 2/5 e você vai descobrir a quantidade de amigos aí, né? Que ele tá perguntando. E depois ele tem também 1/3 e 2/3 que você vai multiplicar por 36. E por último, 60 que você vai multiplicar por 3/4. Então, as atividades não estão difíceis. Eu espero que vocês tenham entendido de escala. E, se for necessário, pode fazer pergunta lá no grupo ou particular que eu vou respondendo. E não esquece de fazer para mim, de tirar foto depois que vocês fizerem as atividades e mandar no particular. Se vocês mandarem no grupo, corre o risco de eu me perder lá no grupo, não achar e também não saber de quem é. Então, quando manda no particular é melhor, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus e fica em casa, hein? Não vai esquecer.